Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe um dia super produtivo na minha rotina de estudante de biomedicina. Mostrei todas as coisas que eu gosto de fazer antes da minha manhã começar. Então, esse diário da gratidão, você escreve também os seus objetivos do dia e depois à noite você escreve coisas maravilhosas que aconteceram no dia, etc. É super gostoso. E mostrei meus produtos de skincare, protetor labial, olhinho que eu passo no cabelo. Peguei a minha aguinha e depois fui já planejar o meu dia. Nesse mesmo dia, antes da minha aula começar, eu consegui ainda fazer a minha meditação super rápida, fazer a minha yoga e ler um pouco. Trocar o livro que eu estava lendo, terminei ele e peguei um novo. Já adianto que eu só consegui fazer esse monte de coisa, além de tudo, antes da aula começar, porque a minha aula começa às 11h20 na terça-feira, então eu gosto mesmo de já deixar planejado tudo que eu vou fazer às terças-feiras, exclusivamente, porque eu tenho bastante tempo, então eu consigo ainda acordar um pouquinho mais tarde do que eu normalmente acordo durante a semana e fazer várias coisas também. Se precisar estudar um pouco, eu posso estudar. Então eu tenho bastante tempo, deixo bem livre. Eu agradeço muito por ter esse horário bem melhor nesse dia da semana. Então, gente, acabou que nesse dia a minha professora de estatística deu a aula dela em exatos 15 minutos, porque ela já tinha acabado a matéria e aí ela deixou livre pra gente tirar dúvida com ela se quisesse, ou ir estudar outras coisas, porque as provas finais estão chegando, finalmente o semestre está acabando, mas eu tirei todo o tempo da aula e depois um pouquinho mais à tarde para estudar neuroanatomia, porque eu tinha uma prova prática na quinta-feira e tudo que eu fiz essa semana inteira foi estudar neuroanatomia. E já vim contar aqui do futuro que acho que deu super certo, porque era em dupla, e eu e minha dupla a gente tinha estudado bastante. As peças que a gente usou na prova também estavam super boas. Se vocês quiserem, eu posso explicar um pouquinho mais como funciona, mas a gente tem que identificar lá nas peças com o alfinete e falar, tipo, o nome das estruturas e algumas funções. E dá bastante trabalho, é muita coisa para decorar. Mas acabou que a gente achou que deu certo, podia ter sido um pouco pior, e a gente realmente estudou bastante. Agora, explicando um pouco do que eu estava fazendo nesses takes e de como eu efetivamente estudei para essa prova prática, a minha professora de neuroanatomia, ela passa muitos slides e muitas imagens em branco, então quando ela usava essas imagens na aula, eu já fui tirando print e colocando num documento no Google bem grande, e aí depois de uns dias ou, sei lá, no fim de semana seguinte, eu não fiz isso exatamente durante a aula, eu imprimi essas imagens e aí eu fui puxando setinhas, passando marca-texto, fazendo uma cor para cada estrutura e anotando o nome, tipo, fazendo uma legendinha colorida para cada estrutura que eu precisava saber, e aí puxando setas se eu precisava de alguma função, marcando coisas importantes. E eu fui fazendo isso com todos os assuntos que ela tinha passado, para não deixar acumular para a véspera da prova. Aí, quando chegou a semana da prova, eu fui passando as informações mais importantes e dando uma resumida nas coisas que eu precisava saber. E também tinha vários assuntos que eu ainda estava meio insegura, não estava dominando muito. Então, eu fui transcrevendo para esses post-its e explicando para mim mesma. Eu gosto muito de fazer isso, sempre funcionou muito para mim. Falar com as minhas próprias palavras em voz alta e também escrever em uma ficha ou em um post-it o que eu preciso saber ou o que eu preciso fixar. E eu recomendo bastante fazer esse método. O ideal é você já ir revisando as matérias na própria semana que elas são passadas, porque aí, durante a semana de provas ou perto das provas, você só dá uma boa revisada e fixa algumas coisas que você precisava.
vascularização do encéfalo pode ser dividida na irrigação feita pelas artérias e na drenagem feita pelas veias. Na parte das artérias, as principais são divididas no círculo arterial do cérebro, que começa lá na altura do tronco encefálico, principalmente aqui da ponte, quando as artérias vertebrais que vieram da subclávia vão se confluir, se unir e formar a artéria basilar. Da artéria basilar vão sair as duas artérias cerebrais posteriores. Aí, na verdade, já é o dia seguinte, eu incluí no vídeo uns takezinhos que eu tinha gravado na quarta-feira, e foi um dia bem mais tranquilo do que tinha sido na terça, que eu gravei inteira pra vocês, porque eu já tava bem cansada de ter estudado tanta na neuroanatomia, e depois eu tive que fazer um trabalho também enorme de química. A gente ficou, acho que 2 horas em ligação, e a gente já tinha começado e feito quase metade do trabalho. Então faz parte, mesmo assim, no final do semestre a gente ainda tem alguns trabalhos para fazer. E aí depois eu fui ver a minha aula de epidemiologia, a professora foi uma super fofa também, liberou bastante o horário pra gente, deixou super flexível. E aí ela passou uns videozinhos bem tranquilos também sobre esse assunto bem interessante que é o SUS. Então eu fiz umas anotações rápidas sobre esses vídeos e uns slides que ela tinha passado. Então, origem e princípios do SUS, a história, um pouquinho de curiosidades e o funcionamento, tipo, tudo que o SUS oferece, que não é sempre que a gente sabe de todas as possibilidades, né? Muito interessante. É assim que eu faço todas as minhas anotações de aula, fica bem simples e até um pouco bagunçado, porque eu puxo um monte de seta, às vezes não pulo linha, e depois eu costumo passar limpo quando precisa. E eu faço o título com uma caneta um pouquinho mais grossa e colorida, o subtítulo com uma caneta da mesma tonalidade e o corpo do texto em preto. Algumas coisas eu escrevo de lapiseira ou de lápis também, né, quando eu sinto que não são tão importantes, mas é legal para você, sei lá, concluir um raciocínio ou um detalhe interessante que talvez não vai ser cobrado nem nada do tipo. E aí depois eu venho passando um marca-texto nas coisas mais importantes para chamar atenção depois na hora que eu quiser revisar o assunto. Sempre faço assim e acho que funciona bastante. Não faço o título elaborado nem nada do tipo, só quando depois eu vou estudar se eu tiver com vontade, mas geralmente dá preguiça.